Good morning, my dear friends. Bom dia, meus amigos queridos. Daniel and Reinhard are back. Daniel e Rainer estamos aqui de volta. And we are back with a passion. Estamos de volta com a Passion. A translation that's called passion. Uma tradução que se chama Passion. So let's continue to Romans chapter 8. Então vamos continuar em Romanos capítulo 8. So look at verse 6. Vamos olhar para o verso 6 agora. For the sense and the reason of the flesh is death. Pois o sentido e a razão da carne é morte. But the mindset controlled by the Spirit finds life and peace. Mas a mentalidade controlada pelo Espírito encontra vida e paz. You know, this scripture is something so beautiful and so powerful. Esse versículo é algo tão lindo e tão poderoso. And I will tell you why. E eu vou te dizer o porquê. You see, for me personally, how I like to read the Bible is I find keys in every statement. Para mim, pessoalmente, a maneira que eu gosto de ler a Bíblia é achar chaves em cada uma das frases. Maybe it's just my own style, but I like to pick out a key and the key I can apply. Talvez esse seja somente o meu estilo, mas eu gosto de encontrar chaves e aplicar ali. And many times one word is a key word that unlocks a whole thought of the Bible to E me. muitas vezes uma palavra é uma palavra-chave que vai destrancar muitas coisas na Bíblia para mim. So look, the first thing he says is for the sense and reason of the flesh it brings death. Olha o que ele diz, que o sentido, a razão da carne traz morte, é morte. You know, I think, and I have mentioned this in one of my lives or one of my devotions, I don't remember, my opinion about death. Eu acredito que eu já falei isso aqui no devocional ou em alguma das lives, a minha opinião sobre a morte. You know, the Greek word for death, you know, one of the meanings actually, it literally is separation. Dos significados literais da palavra morte no grego é separação. And I think if we see death as a separation and not as the end of something, the picture becomes much clearer. E eu acho que se enxergarmos a morte como uma separação e não como o fim de algo, essa imagem se torna um pouco mais clara. You know, people who are not saved will face eternal death. Pessoas que não são salvas vão encarar a morte eterna. I do not believe that this means that they will be eternally non-existent. Eu não acredito que isso significa que eles deixarão de existir eternamente. Because nothing God created has been created to be extinct. Porque nada que Deus criou foi criado para ser extinto. Since God is eternal in nature, everything he creates is eternal. Uma vez que Deus é eterno em sua natureza, tudo que ele cria é eterno. So what did God say? Então o que Deus disse? He said, don't eat from the tree because from the day on that you will eat, you will die. Ele disse que, ele disse para Adão e Eva, não comam dessa árvore, porque quando se comer, morrereis. And people have interpreted this because they haven't understood death. E as pessoas interpretam isso porque não entenderam ainda o que é a morte. That from the day on they started to eat, the process of death began to start, and then one day they just died. Que quando eles comeram aquele fruto, o processo de morte começou e um dia eles iriam acabar morrendo de verdade. I do not see that. Eu não enxergo isso como verdade. What happened the moment they ate? O que aconteceu no momento em que eles comeram? The moment No momento, they died. eles morreram. How did they die? Como que eles morreram? If death is separation, then they died. Se morte significa separação, eles morreram então. They were now separated from God as well as from the Garden of Eden. Eles foram agora separados de Deus, assim como eles foram separados do Jardim do Éden. So they lived in this beautiful harmony with God, which right now it was separated because of the sin. Então eles viviam nessa harmonia com Deus, o que agora foi separado através do pecado. Think Ephesians 2 verse 1 says, Efésios 2:1 a Bíblia nos diz we were dead in sin and que trespasses. estávamos mortos em pecados e transgressões. And people have said many times, oh, we were spiritually E dead. muitas vezes as pessoas dizem, estávamos mortos espiritualmente. What does it even mean? O que isso quer dizer? What's spiritually dead? O que é morte espiritual? You know, when you were a sinner, you were not non-existent, Quando você era um pecador, você não era um ser inexistente, but you were separated. mas você estava separado. You and God were separated. That means you were dead towards God. Você e Deus estavam separados, o que significa que você realmente estava morto para com Deus. So here's what the Bible is teaching us. Então olha o que a Bíblia está nos ensinando. The sense and reason of the flesh, which means if we live by the impulses of the O flesh, sentido e a razão da carne, o que significa que se vivermos pelos impulsos da carne. remember,
It is not talking about your sinful nature. Lembre-se de que ele não está falando da sua natureza pecaminosa. So if you live by the impulses of your selfish, self-focused nature, the only result is death. Então, se você vive pelos impulsos da sua natureza egocêntrica, da sua carne, o resultado disso é a morte. I have a beautiful eye-opener for you. Eu tenho algo que vai abrir os seus olhos aqui. Paul never wrote these letters to sinners. Paulo nunca escreveu essas cartas para pecadores. He actually wrote it to Christians. Ele, na realidade, escreveu isso para cristãos. So I believe he's saying this. Então, o que eu acredito é que ele está dizendo assim: If you as a Christian live motivated by your own selfish instincts and desires, se você, como um cristão, ainda é motivado pelos seus instintos e desejos egoístas, the result is separation. o resultado é separação. Separation from what? Separação do quê? See, you have to read the context. Você tem que ler o contexto. He says that if you live driven by the instincts and desires of your selfish nature, the result is separation. Ele diz, olha, se você vive conduzido pelos instintos da sua natureza que é egoísta, isso vai te trazer morte. Then he says, but. E aí ele diz, mas. I love the divine but. Eu amo esses mas divinos. But the mindset controlled by the Spirit finds life and peace. Mas a mentalidade controlada pelo Espírito encontra vida e paz. So look, Então, olha, he says death and then he says life. ele diz morte, depois ele diz vida. The Greek word is zoe. A palavra grega aqui é zoe. The word that's used here for life means a life in abundance, a life in victory, a life in incredible peace and joy. A palavra que é usada aqui para vida significa uma vida abundante, uma vida de vitória, uma vida com grande paz e alegria. A life of the same quality as Jesus. Uma vida da mesma qualidade de vida de Jesus. So look at this. Então, olha, You choose. você escolhe. Remember what God said to the people of Israel in Deuteronomy? Lembre-se daquilo que Deus disse para o povo em Deuteronômio. Today I set before you life or death, you choose. Hoje coloco diante de vós vida ou morte, e vocês escolhem. Nothing has changed. E nada mudou. In this aspect, nothing has changed. Nesse aspecto, nada mudou. Every time you choose to live by the impulses of your own self-focused and selfish nature, you choose separation from abundant life. Todas as vezes que você escolhe viver cedendo para suas aspirações egoístas, você se separa de uma vida abundante. Because death is put together in the same context with life. Porque a morte está colocada juntamente nesse contexto da vida. Reinhard, why does God bless me? Why does God not bless me? Rainer, por que Deus não me abençoa? Reinhard, why do I have so many problems in my life? Rainer, por que eu tenho tantos problemas na minha vida? Reinhard, why can't I make a relationship work? Rainer, por que eu não consigo fazer um relacionamento dar certo? Reinhard, why don't I prosper? Rainer, por que eu não prospero? May I suggest that maybe your life is in such a mess because you have chosen death? Posso sugerir que a sua vida está numa bagunça tamanha porque você escolheu a morte? Which is the opposite of abundant life. O que é o oposto de uma vida abundante? So if you choose a self-centered, selfish and self-focused life, you are choosing separation from abundant life. Então, se você escolhe uma vida egocêntrica, você escolhe a separação de uma vida abundante. This is so deep we have to keep going tomorrow. Isso é tão profundo que a gente vai ter que continuar amanhã. See you tomorrow. Te vejo amanhã.